Um bom dia a todos os amigos, mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem interessante que com certeza todos nós já passamos por esse tipo de situação, né? Quando nós somos jovens, nós muitas vezes nós rejeitamos o conselho dos mais velhos, né? Principalmente dos nossos pais. Quando aceitamos é na base do chinelo e da cinta, né? Mas enfim, e aí eles nos orientam, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? Até o bebezinho, quando ele está gatinhando, vai colocar o dedinho na tomada, o papai vai lá e ele insiste, né? Mas como o pai não quer que ele se machuque, leve um choque, nunca deixa, e é lógico. Mas no decorrer da nossa vida, nós também agimos dessa maneira. Conta-se uma história de um indivíduo que tinha como nome Frederic, em homenagem àquele médico nazista, né? Nietzsche, né? E o pai dele colocou o nome dele, esse nome dele, exatamente para homenagear aquele nazista. Então, o que aconteceu no decorrer da vida dele? Ele não aceitava conselhos, os amigos só eram amigos dele quando concordavam com ele. Existem pessoas que são turronas, né? Tá errada, tá na cara que tá errada, né? Mas ela não aceita, né? Não aceita. Ela acha que mesmo o errado está certo para ela. Mesmo que ela quebre a cara, ela não reconhece, né? E reconhecer os nossos erros é o primeiro passo, inclusive para nos salvarmos, inclusive para irmos para o céu. Como assim? Se você não reconhecer os seus erros, os seus pecados e pedir perdão a Deus quando você magoou o coração de Deus, você corre um risco de perder a sua salvação. Assim como você não reconheceu o seu erro quando você trata alguém de uma maneira não muito simpática e você magoou alguém, você também está cometendo um pecado perante Deus. E esse indivíduo, esse Frederic, já agora com uma idade avançada, praticamente os 55, 56 anos mais ou menos, ele saiu do seu escritório, do seu trabalho e parou em frente ao elevador e ficou ali pensando, para onde iria? Aí ele desceu, parou em frente ao prédio e ficou pensando, para onde eu vou? Vou para casa? Minha casa não tem nada que me agrade. Não sinto prazer em estar nem perto dos meus filhos, nem perto da minha mulher. Porque são só cobranças e mais cobranças. Mas o problema não estava com a mulher e nem com os filhos, estava com ele, porque ele não enxergava com os olhos de Deus, ele enxergava com os olhos próprios, do seu próprio coração. Tudo tinha que ser da maneira dele. Intolerância. E aí o tempo foi passando, né? Ele era na adolescência, na juventude, um aluno, como é que eu posso dizer, com temperamento um tanto forte, né? Não respeitava professores, conselhos, nem pensar, né? E aí, de repente, ele descobriu que a pior tolice da sua vida foi desprezar a instrução dos seus pais e por aí afora. E aí ele perguntava, por que isso? Mas agora ele já estava angustiado. E aí ele questionava, por que todos os humanos nascem assim? Não, é verdade, todos nascemos egoístas. Mas aprendemos a mudar no decorrer da nossa vida, da nossa experiência, nós aprendemos. Mas não basta aprender, tem que praticar. Não basta reconhecer o erro, tem que aceitar que errou. Puxa, eu errei, puxa. Ah, mas deixa para lá. Não é deixa para lá. O seu erro não pode servir para elevar seu ego. Eu errei, mas está tudo certo. Não. Você tem que reconhecer seu erro e aí sim consertar. Você tem que voltar atrás na vida quando é para consertar. O erro que você cometeu,
e para que esse erro sirva de exemplo para você não cometer o mesmo erro mais para frente. Isso é um fato. Ou você não vai ter qualidade de vida, vai viver errando. Se você viver errando e não acertando, sua vida vai ser um fracasso. E o pai desse camarada, desse Frederico, ele era ateu. Ele era tão ateu que ele colocou o nome do... Ele não acreditava em Deus, então ele idolatrava Hitler, né? E é uma coisa assim, bem... O pai dele achava que Deus estava morto. E ele também achava, porque ele foi criado com isso, né? E aí, num belo dia de frio, isso aconteceu lá na Europa, né? Ele, por um acaso, ele achou um livro, ou um folheto, alguma coisa, que dizia assim: Deus está morto? Uma questão, uma pergunta. Por acaso ele achou. E aí ele começou a ler aquilo ali. No relato não fala se era de alguma denominação, quem escreveu, nada. Mas enfim, ele se interessou. Deus está morto? Pois é. E aí ele começou a pesquisar e de repente caiu na mão dele uma Bíblia, alguém, sei lá como, ele conseguiu uma Bíblia e ele começou a se aprofundar para descobrir quem era Deus. E ele descobriu que Deus não está morto, que Deus está vivo. E aí eu digo para você, às vezes nós achamos assim que nosso caso é perdido, não é? Nosso caso é perdido. Que Deus não ama, né? E aí nós questionamos, mais ou menos assim, por que Deus não agiu? Por que Deus não age? Aí eu te pergunto, numa situação como essa do Frederico aqui, Deus não agiu? Porque no relato desse livro não fala que alguém foi lá falar de Jesus para ele. Não. Ele achou um livro com uma simples pergunta, uma frase com uma pergunta simples. Deus está morto? Foi o suficiente para o Espírito Santo agir na mente daquele indivíduo ateu que idolatrava o nazismo. Deus amava ele, assim como ele ama você, amigo. Aí às vezes a gente olha para alguma pessoa, às vezes um filho, um parente, ou um amigo que se perdeu no mundo pelas drogas e enfim, tanta coisa podre que tem por aí. E aí nós dizemos assim, pô, esse cara não tem mais jeito. Isso é um caso perdido. Isso é uma carta fora do baralho. Pois é, para você, para mim, que enxergamos com os nossos olhos, mas Deus tem outro olho, tem outros olhos. Deus enxerga dentro do seu coração. Então, não desista do seu ente querido. Se ele errou, se ele bebeu, se ele fumou, se ele cheirou, porque no fundo você conhece ele. Muitas vezes as pessoas entram num erro por simples fraqueza. Não é porque ele não presta, porque ele é um lixo, nada. Ele se propôs a viver no lixo, mas ele não é um lixo. Ele tem um coração, ele tem um sentimento. Então nós como cristãos que somos, nós temos que aprender e orar a Deus para que possamos olhar com os olhos de Deus. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, não adianta nós ficarmos esquentando, desculpa a palavra, esquentando a bunda no banco da igreja. Só para cantar, para louvar, para falar, para fazer demagogia. Não faz sentido, não faz sentido. Porque tem um dia denominado por Deus para guardarmos, beleza? Só aquele dia não, nós temos que guardar todos os dias. Se você não cultivar o amor, para que você vai numa semana de oração? Para que você vai nos cultos para orar se você não cultiva o amor, se você não demonstra o amor? Você está virando um político, onde promete e não faz nada. Nós estamos à meia-noite da história desse mundo. Ou nós mudamos, ou nós queimamos. A escolha é sua. Que Deus abençoe.